isso vira uma bola de neve que chega ao ponto de ter influência na qualidade dos produtos que as pessoas produzem. Porque quando você não sabe dominar e trabalha sob ataque de abelha direto, mesmo no EPI, você acaba fazendo tudo na carreira. E quando faz na carreira, o que um dia nós colhíamos mel favo por favo, deixando o que tinha cria, deixando o mel verde, não levando as abelhas para a unidade, não levando rainhas, trocou-se isso por tirar mel, dando pancada em melgueiras. O pancada, bater mel, a pancada que está em cima de pneus, é uma das coisas mais danosas, uma falta de respeito ao inseto que nos dá tudo, né? A abelha não é conhecida pelo que produz, mas por laborar, ou seja, por trabalhar em benefício de todos. Santo Agostinho dizia isso. Ela é mais conhecida por fazer o bem, por polinizar, aumentar flores, banco de semente, alimento, oxigênio, porque você tem floresta, você tem oxigênio, né? É muito mais por isso, merece respeito. A gente está tratando a abelha porque não aprende a dominar de outra forma. A pessoa exibe um macacão com 200 ferroadas, os ferrões vocês sabem que ficam presos, e não vê que ali foram 200 vidas ceifadas, e ele exibe como se fosse um troféu. Olha como é que ficou o macacão. Mas os ferrões não passam, né? Não, para a gente aprender a dominar, porque aí a mística de que a abelha é perigosa, é violenta, ela vai diminuir. Não estou querendo dizer que a gente começa a perseguir, está criando abelha em fundo de quintal, não, periturbando, não, faça isso não. A abelha, depois que doida, basta que as saraças ataquem à noite, você não vê, ela amanhece o dia procurando cadê o filho égua que fez isso com a gente. Aí paga o cachorro, o papagaio do vizinho, as pessoas, paga tudo. Porque tem gente que insiste em pegar um enxame no quintal e deixar lá. E ele vai crescendo. Enquanto ele é pequeno, ele vai respeitando. A proporção que ele vai crescendo, ele vai se achar no direito de defender a família dele. Então não é coisa para a gente criar em fundo de quintal, perto de casa, perto de escola, não é? Porque tudo isso, vocês já viram que notícia ruim caminha muito mais rápido que notícia boa? Toneladas e toneladas de mel são colhidas no Nordeste. O que sai na televisão é a abelha que atacou as pessoas numa cidade. Como lá em Petrolina, que os desgraçados foram mexer no cemitério, no enxame que tinha no cemitério, e atacou o povo da rua e matou gente. Vocês lembram desse episódio? Aquele enxame não foi fantasma que botou ele para correr, não. Foi gente nojenta que não sabe dominar, que não sabe fazer, não tem responsabilidade, vai inventar de mexer e aí vem em cima de todo mundo. Então, a mística da violência, da agressividade precisa ser minimizada. Como? Se a gente aprender a respeitar, saber como mexer. O segundo ponto, quando você instala um apiário errado, a instalação de um apiário, você proporciona a sua não eficiência em dominar. Eu jamais vou dominar o enxame. O senhor fica de pé aí, por favor. Você fique aqui ao lado dele, se vire para ali, você fica olhando para ele aí. Se você instalar um apiário, uma colmeia desse tamanho, olhando para uma colmeiazinha miúda dessa, ela se lasca. Não é não? É, pessoal, porque essa colmeia vai atacar, agora vire ele para o outro lado. Pronto. Esse meu apiário, ele será muito mais fácil de dominar. Ninguém está olhando para mim. Vira os dois, de frente um para o outro. Aí o pau canta. Porque mesmo que enxame menor, vai dizer, ei bichão, faz como meu primo, que é desse tamanho, rapidinho. Um cabrão disse, eu dou um burro, você vai ver uma coisa. Ele disse, tá não, nós troca, que você não sabe se ganha. Olha, tá aí, tá vendo? Ela vai tentar se defender.
e vai ficar o apiário toda a vida louco para se defender. Você perdendo os enxames, achando que é falta de garapa, na verdade, no verão, um está roubando o mel do outro, e quando se generaliza, a gente perde o apiário todo. Agressividade e prejuízo, porque em qualquer canto que a gente botar dá certo, não é não. A forma como você bota, o número de comércio que você bota, aí sim. Obrigado pela sua conversa, viu? Um aplauso aí pro pessoal. Então, numa instalação, quando a gente faz um apiário, nós estamos quebrando. Você tem comércio mesmo a 2 metros uma linha da outra, mas você tem alvados opostos, né? Você tem alvados opostos, você tem uma linha que todos estão de frente para um lado e que você sempre caminha por trás. Como pode, nos dias de hoje, as pessoas instalarem apiário e ficar mexendo nas colmeias, passando na frente? Porque às vezes montam um cavaleiro coletivo e ele não tem condições de ficar nem de lado, e um fica atrás e o outro na frente. As abelhas, quando você mexe na primeira, pelo cavaleiro que é coletivo, a vibração alerta todas as outras e vem para cima de você. As abelhas são violentas. São não. Você que não está sabendo por isso que está lidando. Vamos respeitar isso. Ei, fulano, cala a boca, porque as abelhas vão endoidar. A abelha nem escuta. A abelha sente vibração. Trator, a roda, a fumaça, o machado cortando e a vibração. Você entrando e saindo de apiário, o pisa-pisa do bamburral, que solta aquele cheiro e leva, faz elas atacarem. A única vez que a gente tem cuidado dobrado para dominar a enxame é quando a gente vai limpar o apiário no rosto, porque ninguém limpa de enxame, é roçando. Aí tem que ter cuidado, porque é o cheiro do mato que vai desencadear a defesa. A desmistificação da apicultura perpassa pelo conhecimento da biologia da abelha, concorda? Saber como ela reage, saber. Eu vi um dia desse aqui em Pernambuco, umas pessoas fabricando indumentárias, macacões, EPI, só um minuto. E quando estava lá no mostruário, tinha um EPI vermelho. Róseo, as meninas querem róseo, vão logo comprando róseo. Menos mal. Vermelho a abelha não enxerga. A abelha enxerga o vermelho, preto. E é o contraste com a luz do ambiente que faz ela direcionar todo o ataque para aquela pessoa. A cor, ela não é racista não. É uma questão só de contraste. Entenderam a história? Aí a pessoa tem uma amiga nossa, que um dia desse foi mexer numa colmeia e disse que tinha levado umas ferroadas nos dedos, porque ela está treinando a abrir comércio em uvas. Viu a gente fazer, aí está tentando. E toda vida que se erra, ela diz, como? Ferrou. Na hora que você errar, eu aprendi a mexer desse jeito, né? Você vai tateando. Ela levou as ferroadas nos dedos. E quando mostrou a foto, eu digo, o que é que essas suas unhas estão pintadas de vermelho? Olha, ela direciona para o pé da unha, que é vermelho, os pretos. Entenderam? Precisa conhecer biologia de abelha para entender o porquê que você pode fazer, ok? Então, nessas instalações de apiário, vocês estão vendo, dentro do mato, elas não veem nada. A tranquilidade que essas abelhas ficam, um número não grande, não pequeno de comércio, mas do tamanho certo, para respeitar a capacidade de suporte e permitir que você possa mexer. Como é que você bota 50, 80 comércios num lugar só? Você vai perder, se você botar 70, você perde 40. Porque o prato que no inverno dá para 70, no verão ele só vai dar para 30. E as outras 40 vão embora. Precisa conhecer o domínio desses enxames. Isso aqui, a gente só está tentando mostrar que é possível. Isso é uma realidade nossa. Isso é um casal de investidores da Bolsa que comprou uma fazenda no Piauí e foi nos visitar e eu convidei. Isso aí é setembro, outubro daquele ano.
A mata toda seca, né? E as abelhas, essa daí que está com 3 milgueiras, a gente deixa algumas com mel para compartilhar alimento no período seco. Por quê? Porque, meus amigos, a sabiá do sertão é uma ave que me comove. Passa 3 meses cantando, sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. A gente ter 4 meses de chuva e 8 sem chuvas é o normal, ninguém vai mudar isso não. Vez por outra ainda tem um período de seca de 5 anos, 6 contínuos. É normal, é só olhar a série histórica de 100 anos, você vai ver que essa senoide vai acontecer. É com isso que nós temos que conviver. Tá certo? E mesmo aí, as colmeias ficam fortes, as colmeias, porque são dominadas direito, diminui a chance de pilhagem, diminui a tal da agressividade, que é muita gente, me perdoe, falando em diminuir a agressividade de abelha via melhoramento genético. Uma hora eu vou comentar sobre isso aqui. Não é não, minha gente. Quem é apicultor aqui sabe, as colmeias mais produtivas são as mais que se mais defendem. É ou não é? As mais valentes são as mais produtivas. Eu quero é dessas doidas, porque a doida a gente controla e ela me dá mais mel por ano. Eu não quero a mansidão de abelha europeia, não. Porque se a abelha europeia fosse boa, Estados Unidos não estava trocando as abelhas dele por africanizadas, não. A Europa não tinha se extinguido no centro europeu raças de abelha por conta das tentativas de melhoramento genético para mansidão de abelha, não. Um bicho que ferrou e se defende, a turma rouba. Você imagina se esse negócio não se defendesse, né? Mas é o controle que a gente fala e coloca. Agora, se levanta aí, George. Cadê ele? Não precisa vir aqui não, não quero você perto de mim não, é aí mesmo. Aqui, viu isso aqui, já teve lá bem 2 ou 3 vezes lá com a gente. Aí ele botou num grupo um dia desse, disse assim, rapaz, eu já vi o professor mexendo, mas ele mexe nesse período aí, os enxames não tem tão grande. Ele estava em Limoeiro, no outro curso, no período, e aí eu fui abrir uma colmeia. Eu vou lhe mostrar aqui no período. Casca de quê? Aí, rapaz. Por enquanto foi só o olhar. Ó, isso aqui é do período de produção, os colmeias fortes, ele lá e eu trabalhando com luvas, para não dar mau exemplo. Eles ficam filmando e aí vai ter gente que vai pensar que vai mexer assim. Na verdade, eu mexo sem luvas para quebrar o medo das pessoas. Todo mundo chega com muito medo. E quando sai vendo que não é esse bicho todo. Quem foi sabe disso. A gente consegue dominar. E aí, quando eu estava abrindo, eu perguntei, ei, Jorge, você quer ver como a gente faz uma colheita de mel sem luva? Aí ele disse, eu queria ver, professor. Até eu disse, você está doido para ver eu me lascar, né? Mas a gente tirou, e pode ser a época forte ou fraca do ano que tiver. Olha, eu queria ver, doutor, que a gente está tirando, que nós botamos a 4ª melgueira, né?
Isso não é o comum não. A gente usar 3 melgueiras é quando não dá para fazer uma colheita grande e já tem comércio com 2, senão não vamos deixar faltar espaço. Porque nesse período entra 1 quilo de mel por colmeia dia. Se você deixar sem espaço, você perde. Por isso que a gente colhe o que dá para extrair e devolver no mesmo dia. E uma turma vai na frente, a que prega a terceira se bota. E aqui a gente abre, afrouxa para o outro tirar, né? E vai, um tira com saca quadra e a vassourinha, espanando, e o outro com as mãos. Pode tirar o mel, a gente tira favo por favo e rápido. Chega o ponto da pessoa que está fechando e abrindo, se a gente estiver trabalhando normal, que a gente nem precisar de que ele abre e fecha, porque não dá tempo. Não vai abelha para a casa do mel, não vai rainha aí dentro, como quem tira dando pancada. E só vai o mel maduro, não vai mel verde, não vai favos que tem crias. Que a pessoa que leva tem uma bola, um lado de mel, um lado de cria, desopercula o lado de mel, bota na centrífuga e gira para tirar aquele lado. O que ele não sabe é que todas as crias daquele lado, cerca de 1.500 crias morrem pela pressão da centrífuga, que as abelhas vão ter que abrir, tirar e jogar fora para não apodrecer dentro da colmeia. É essa falta de respeito que eu gostaria que a gente acabasse. Então você colhe. Isso aqui foi lá com o George, não foi, George? Isso aqui foi sábado passado. Sábado agora, com uma turma lá dentro dos apiários. As abelhas estão muito maiores do que no tempo que você andou, muito. Está havendo colheita de mel da gente lá, 2, 3 melgueiras por colmeia, não tem conversa. E a gente tira da mesma forma, tira favo por favo, de mão limpa, porque está vendo esse rapaz que está com o fumigador? Fumaça na quantidade certa e no lugar certo. Fria. Para ter o efeito, sabe qual é o efeito da fumaça? Aqui quem já esteve lá, hoje domina isso. Tem negócio de abelha, quando sente a fumaça, acha que vai voar para ir embora, porque está pegando fogo, a mata está pegando fogo, então se enche de mel. Cheia de mel, ela não consegue se curvar para levar, se lascar, quer dizer que a abelha no verão não lhe ferrou, não? Não, o que a fumaça faz é neutralizar um feromônio, um cheiro, que é o cheiro de defesa dela, um feromônio que elas usam para reunir, para atacar. Quando você bota, você neutraliza. Por isso essa constância que você está vendo, o melhor cara do apiário é o da fumaça, é o Tonho. O Tonho é o nosso cara da fumaça. Ele sabe usar a fumaça melhor do que eu, melhor do que qualquer outro do apiário, viu? É ele, o cara tem talento por isso aí. Tá certo? E a gente tirando um monte de gente, conversando. Isso é o quadro da lateral que a gente usa coletor de própolis. E o lado que tem o favo para o lado do coletor, as abelhas não puxam, que é para não expor o alimento. Aí o Ministério, olha, estamos perdendo um lado de quadro em cada um dos quadros das laterais, né? Que está ao lado do coletor. Eu disse aí, quanto é 1 quilo de mel? R$10. Quanto é 1 quilo de própolis? 400. Então pode deixar, pode. Deixa lá. Não tem problema não, né? Deixa aí, vamos deixar. Então, a forma da gente dominar quebra a mística, porque a abelha é violenta, que a abelha é perigosa. Agora, se eu mexer errado, todo cachorro insultado, ele é valente, né? Cachorro, você passa insultando, ele não corre atrás da bola toda a vida. Corre, bota atrás, né? Se você não treinar isso, se você não treinar a defensividade, se elas não lhe verem quando você chegar pela lateral, por trás, botar sempre a fumaça, quem abre a colmeia, abre de frente para quem está com a fumaça, para você dominar, acaba-se a história da agressividade e da violência. Concorda? Deixe eu continuar aqui para que vocês vejam o semiárido que nós criamos abelha.
Essa propriedade tem 180 enxames dentro, tem 6 núcleos de 30, há mais de 30 anos, que você olha e diz, aí não escapa nada, não é não? Porque todo ano, o campo que estava seco, de verde se encobriu, vestiu-se tão satisfeito com a chuva que caiu. Assim é o meu coração, igual um grande deserto. Saudade da sua plantação, se meu bem não está por perto, não é? Todo ano chove, mas vai ficar assim, né? Eu vi o fantasma da seca passeando numa rede, vi o açude secando com 3 rachões na parede e vi a abelha no velório da flor que morreu de sede. Não é assim que os poetas escrevem? É assim, mas vai ficar assim. Eu preciso conviver com isso. Fixo, sem uma gota de alimentação artificial. Nós vamos já falar um pouco sobre isso. Essa desmistificação vai passar por eu ter o conhecimento das coisas e saber usar os conhecimentos com sabedoria. Eu não tenho outro exemplo. Tem gente aqui, quando eu disser, vai engulhar, mas talvez tenha gente que não ouviu. Conhecimento é você entender que o tomate é um fruto. A sabedoria é não utilizá-lo na salada de frutas. O conhecimento é uma coisa, muitas vezes uma receita de bolo. A sabedoria é como usar os ingredientes e dar o seu toque, a sua arte pessoal para transformar o sabor. Porque você tem conhecimento dos ingredientes, concorda? Pronto. Então, a gente tem que ter uma base científica. 90% da literatura que está posta é para abelha de clima temperado. Apicultura de clima temperado, não é o nosso semiárido. Em alguns cantos já árido, está se desertificando no Nordeste. Todo mundo defende o bioma da floresta amazônica. Ok. Em diversidade de espécies, a caatinga nordestina é mais rica do que a Amazônia. Viu? Lá tem exuberância. Lá é importante para a manutenção do clima. Nós temos variedade de flores. Olhe por metro quadrado, quando vem as chuvas, né? Quando cai a chuva, a água rola, o sapo vomita espuma. Um boi pisa e se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome de esmola. Não é assim? Chove, vem fartura. Olha a quantidade de planta ao seu redor, quando você tem gentilhanda, pontual, você tem um mundo de flores. E em diversidade nós somos mais ricos. Ninguém fala da defesa da caatinga. A floresta amazônica, o que ela gera de oxigênio, as plantas, a floresta no seu ápice, ela consome aquele próprio oxigênio. As nossas plantas não, como elas verdejam, vegetam, crescem, elas sempre produzem mais oxigênio do que o que consome. Então nós geramos até mais oxigênio, se você comparar hectare, viu? Disponível para a gente respirar. Ninguém fala na defesa. E é único. Para começar, habita um povo bonito, e nós somos bonitos, né? Pode morrer de inveja quem quiser, né? O Fausto Lila que diz, né? Deus me faça brasileiro, criador e criatura. Nós somos criadores e pela mistura, um monumento da graça, um monumento da raça pela graça da mistura. O seu corpo de movimento, as 3 graças do Brasil, que é o preto, o índio e o branco, tem a cor da formosura. Precisa conhecer, precisa que seja execuível, porque senão vocês não aplicam. Se for complicado, ninguém aplica.
ninguém faz. Então vai ficar nas prateleiras o conhecimento. E quando for aplicar, que aplique o talento de cada um, com sabedoria. Porque entendeu o que é. Entenderam a história? Passa, essa desmistificação precisa ser entendida dessa forma. E não a gente ficar feito papagaio, repetindo o que os outros estão dizendo. Todo mundo é capaz de pensar, de desenvolver raciocínio. Por quantas vezes eu já tive turma completa de analfabeto de pai e mãe parteira, e que eu aprendi com eles. Viu? Olha, um relógio, mesmo parado, quem tem relógio aí que me dê a hora. Rapaz, você com um relógio desse tamanho, macho, olha mesmo para o relógio me diga a hora, olha aí. É muita preguiça. Diga. 4h42, se ele parar, ele está certo agora. E 4h42 da madrugada, ele está certo de novo, tá? O relógio bem parado, tem 2 horas no dia que ele está certo. Besta é você que não entender que, por mais insignificante uma pessoa você acha que ela é, tem hora na vida que ele está certo e é capaz de ensinar alguma coisa. Quer ver? Basta aí a sua arrogância, que a gente aprende quantas coisas eu fui despertado por apicultores analfabetos, que observam a natureza que traz. E a gente pega isso, transforma em conhecimento e depois retorna para ele, para que eles usem com sabedoria o que ele observa. A saída é essa. Tá certo? Conhecimento e sabedoria. Escute, eu não entendo ainda como é que as pessoas não perceberam que praticar a apicultura está dentro de um contexto de um ano. Que hora nossas abelhas crescem, começa a entrar muita abelha com pólen, os enxames crescem, depois eles dão uma declinada, você diz, vixe, as abelhas diminuíram, enxamearam, depois ela começa a juntar de novo, aí vem a safra, as 2 colheitas que você faz, depois tem um declínio, um períodozinho de 60 dias de lascar, e a curva começa de novo, né? Então, vocês conhecem realmente quais são as espécies botânicas que as abelhas pegam como pastagem apícola? Porque eu, quando peguei um ônibus de Limoeiro para Fortaleza, eu já fazendo faculdade, que eu olhava de um lado e de outro, da BR-116, 208 quilômetros, eu via tudo seco, e dizia, mas o que é que tem nessa mata que essas abelhas não se extinguem? E ainda pegava 5 anos de seca seguido, e botou garapa para essas abelhas nos matos, que elas não se acabaram. Quando bate a chuva, vocês armam rodízio e pega enxame. Não é assim? Estava escondida onde? Quem é que estava botando farelo de soja, bife para abelha? Quem é? Não, aí deve ter alguma coisa se nós tiramos isso a limpo, né? Nós fizemos um trabalho onde mostrou que ao longo do ano é a entrada de proteína de alto valor biológico, que é pólen, que tem horas que elas coletam muito, em torno de 700 gramas, 90 dias coletando, os enxames crescem muito, tá certo? Essa coleta se reduz um pouco, porque é tanta gente já, que já gerou gente, né? Porque as famílias desenvolvem, que agora a prioridade é juntar o energético, que é mel. Toda colheita de mel não será possível se antes não vier um grande aporte de proteína de alto valor biológico, que é pólen. Botem na cabeça de vocês que a gente não pode conversar sobre manejo de abelhas se você não entender a natureza. Porque quando nós fizemos isso, que vimos, eu entendi porque é que dos 20% de enxame que eu perdia por ano, 18% era janeiro, dezembro, janeiro, que eram os 2 piores meses do ano que tinha disponibilidade de proteína. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que resolver aqui. Nós trabalhamos um ano, fizemos o trabalho, descobrimos quais são as plantas que fornecem pólen, a quantidade, e ajustamos as técnicas de manejo a esses 4 períodos do ano. Nós saímos de 19 quilos de mel por colmeia ano para 42 quilos de mel por colmeia ano em um ano. Viu a conversa que eu disse a vocês? Eu vou ficar caindo.
Viu a conversa que eu disse para vocês? Que há um conhecimento. Rapaz, a abelha coletou tanto de pólen, depois teve uma transição de alta coleta para baixa. Aí nessa transição é que acontece a produção. Depois tem 5 meses de período ruim, onde tem os 2 finais de lascar, né? Está vendo que está dentro de um contexto, foi o que a natureza me disse. Eu só adequei com sabedoria as técnicas que a gente já tinha. Eu não vou dividir enxame em outubro, eu vou dividir nos 90 dias de alta entrada de pólen, porque as comédias de vocês estão puxando realeira, estão puxando um bocado de coisa, não é não? É aí onde a gente faz as multiplicações. E a sabedoria estava, como é que esse conhecimento, né? Ficou provado que todo mês tem 2 espécies que somadas, no mínimo, elas dão 80% da proteína que os enxames estão pegando, né? E aí o que foi que nós fizemos? Olha aqui, dos 12 meses do ano, em 6 meses, que é o período seco, em 5 a jurema preta era o principal fornecedor de proteína. O período de chuvas, dos 6 meses, 4 era o sabiá, que aportava o pólen. Já faz 5 com 4, 9. Dezembro, juazeiro. Janeiro, angico. Todas são arbóreas, não são? O grande fornecedor de proteína são as espécies, são as árvores. O grande fornecedor de néctar que dá mel é o estrato arbustivo, as cabeças brancas, vassourinha, bamburral, jitiranas. São essas que dão 90% do mel que nós colhemos. Então, nós começamos a entender que qualquer pastagem apícola tem que contemplar árvores, mas tem que contemplar estrato herbáceo, que só nasce se a árvore não sombrear. Nós vamos ver que a melhor pastagem é agricultura versus apicultura. Esse negócio de dizer que a gente deve criar abelhas em matas que estão virgens, que ninguém tocou, produz a metade do que uma colmeia que tem área. Vocês sabem por que é que tem as secas? Vocês sabem por que é que tem as secas? Porque nas secas muitas espécies morrem e abrem os clarões nas matas. A jitirana sobe, o bamburral vem, ou não é assim?